Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está aqui Maurício Dantas. Saudações. Vamos para uma série que não gostamos muito de fazer, né, Maurício Dantas? Mas precisamos informar nossos queridos ouvintes, né? Nossa série Saudoso, principalmente quando é assim tão próximo, né, do falecimento de um quadrinista renomado ou querido pelos fãs dos quadrinhos, né? Pois é, infelizmente a tendência é nessa série se tornar cada vez mais frequente, né? Porque nossos heróis estão morrendo, mas... Pois é, mas normalmente eles estão morrendo um pouquinho mais velhos, né? Nós vamos falar do John Cassaday, que faleceu no último dia 9 de setembro, e aos 52 anos, novíssimo, né? Bem novo mesmo. A notícia da morte dele foi divulgada pela irmã dele, né? Alguns dias antes da morte dele, ele foi internado numa UTI de um hospital. Não cheguei a ver se foi divulgada a causa da morte do Cassaday. Na nota que a irmã dele publicou, disse que o coração dele estava batendo, que os órgãos dele estavam bem, mas que ele não tinha mais... O problema era na cabeça, né? O problema era no cérebro. Só que aí eu pesquisando aqui um pouquinho para a gente começar a gravar, foi falado que ele morreu de um ataque cardíaco, né? Então não sei se ele teve morte cerebral antes e depois teve uma parada cardíaca, mas morreu muito novo, né? Pô, novo demais, bicho. Realmente a descrição no Wikipedia, nas notícias todas, é de morte por ataque cardíaco no hospital de Nova York. 52 anos, novo demais. Mas, assim, a gente se especula muito, né? Já há algum tempo, por conta do declínio da qualidade da arte dele. Se ele estava com algum problema, enfim, neurológico, de alguma forma, assim. Então, foi um choque ele morrer tão cedo, mas ao mesmo tempo sempre se teve, né? Pelo menos há algum tempo se tem essa suspeita de que ele não está bem, de alguma maneira. Até hoje, até o momento da gravação desse programa, pelo menos a gente não tem nenhuma confirmação, nenhuma suspeita mais forte, assim, mas há algum tempo a gente vê, né, Marcos? Acho que foi o Wolverine, uma última imagem que saiu dele aí, uma capa alternativa, que vai ser piada, assim. Eu mesmo já xinguei ele aqui no Twitter há algum tempo, mas ao mesmo tempo... Twitter não, no podcast mesmo, né? Nem Twitter mais tem. Porque, bicho, irreconhecível. Um cara muito bom. Um cara muito bom. Eu sempre criticou ele por desenhar pouco cenário, é verdade, mas um cara que sempre teve um impacto bacana, visual, né? Um traço bonito, mas que nos últimos anos, assim, não parecia o mesmo. É verdade. Eu lembro da gente falando desses últimos, e olha que já faz um tempo, foi quando a gente falou daquela Action Comics 1000, que ele desenhou uma historinha curtinha lá do Superman e tava bem esquisito mesmo o Superman, tava meio desproporcional, parecia um Superman baixinho, cabeçudo, né?
A história é até legal, a história dele, mas a história, acho que, eu não tenho certeza quem escreveu, eu acho que foi Straczynski, mas a minha memória pode estar me traindo, mas eu lembro que estava bem esquisito mesmo o desenho dele, e realmente, ultimamente a gente vinha criticando os desenhos dele, mas a gente não tem como negar que ele era um excelente desenhista, né? Quando no auge dele, a gente vai falar um pouquinho da carreira dele aqui, mas no auge dele, ele fazia todo mundo babar, né? Nos desenhos dele, e, e ele realmente teve um declínio muito grande, assim, no traço. A gente não sabe exatamente se tem alguma coisa a ver, né? Com se ele tinha alguma doença e não quis contar para o público, e isso afetava o desenho dele ou não, né? Porque até agora o que a gente tem é só especulação, não foi divulgado oficialmente, né? Se ele tinha alguma coisa ou do que ele morreu. Só temos essa nota que a irmã dele divulgou e a informação de que ele morreu de ataque cardíaco, mas fora isso não temos mais nada, né? Pois é, eu tava olhando aqui para complementar a informação, essa última capa dele aí foi alvo de muitas críticas, inclusive minha, não tiro o meu da reta não, e mantenho a crítica, é feia mesmo a capa, é uma X-Force 50 do Benjamin Percy, já, a história já não é boa, né? E ele fez uma capa com, um arco do Fera maligno aí, né? Não é o Fera negro, é o Fera do mal mesmo, com o Wolverine na frente, assim, que é uma coisa estranha, bicho. Assim, você vê aquela assinatura clássica dele, né? O J e o C bem estilizados ali, e não acredita que é dele. Parece, assim, você volta da feira, como, pô, o João Caçador até desenhou isso aqui pra mim, vocês, velho, não foi o Caçador, não. O cara roubou seu dinheiro, sabe? É isso que parecia. Muito, muito, muito infelizmente mesmo. Que repito, um cara que tem aí imagens lindas, né? Aquela Sim, clássica do Surpreendentes X-Men 1, deles andando, os X-Men andando, assim, né? Direção da câmera, bem filme de sim, ação. Aliás, é isso, né? Bem cinematográfica a arte do cara. sim, sim, sim. Aquela luta em. Aliás, acho que pra mim ali o ápice dele, né? Em Surpreendentes, aqui tem uma edição que tem uma luta do Fera com o Wolverine, inclusive, no momento que eles se desentendem ali na Mansão X, que é linda, bicho. É cinematográfica mesmo, tantas tomadas, o enquadramento das cenas e tudo mais. Puta que pariu, o efeito, o movimento nos pelos do Fera, sabe? Não é Sim. qualquer desenhista que Era bem sabe fazer dinâmico, né? isso. Os desenhos dele, quando ele queria, você via o movimento nos desenhos dele, né? E isso, ele desenhava bem assim, o estático, o parado, né? Tem até uma capa que a gente usa dele, que é aquela a gente usou várias vezes já na época da pandemia, que a gente comentava muito de mercado de gibi, porque não tá saindo gibi novo, né? A gente tá Hum, comentando mercado de gibi, tem aquela que o Wolverine tá lendo o gibizinho e sim, o raio do Ciclope tá queimando ali o gibizinho na ponta e tudo mais. Ele é bom de capa, bom de cena de ação. Bom de cena com muito personagens lindos, a Emma Frost dele muito bonita também, a Kitty. Enfim, é uma pena mesmo que como o cara decaiu aí nesses anos. Fica essa dúvida aí, acho que é mais uma curiosidade mórbida da gente, né, Marco? O é problema é que o verdade. cara morreu e ponto. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, do início, né? O Johnny Mac Cassaday, ele nasceu em 14 de dezembro de 71, em Texas, em Fort Worth, no Texas. E ele meio que é um autodidata, né? Ele não fez nenhuma escola de desenho e tal. E o primeiro trabalho dele publicado foi ali entre 94 e 95 em uns quadrinhos independentes da Boneyard Press e da Caliber Comics. E aí ele mostrou o portfólio dele pro Mark Waid, né, ali na San Diego Comic Con em 96. E logo depois ele começou a receber trabalho, né, de grandes editoras. E em dezembro de 96 ele produziu para uma história da Ghost, né, aquele personagem da Dark Horse, e menos de um ano depois ele já estava como artista regular da Homage Comics, né, do Desperados. Isso, obviamente, nunca saiu aqui no Brasil. De coisas assim que eu não sei se chegou a ser publicado aqui no Brasil, e aí ele já estava ali entre Marvel e DC, ele desenhou anuais dos Teen Titans e do Flash, fez uma história dos X-Men com a Tropa Alpha e desenhou uma minissérie do
Union Jack. Aí Image, né, ele também desenhou Gen 13, desenhou história de Superman Batman lá aquela primeira série Superman Batman, né, do Jeff Loeb, desenhou Hulk, desenhou Vingadores, mas eu acho que ele estourou mesmo. Vou até olhar aqui a timeline, né, para poder não falar besteira. Mas eu acredito que ele estourou mesmo em Planetary, né? Que foi ali. Ele desenhou todos os números de Planetary, né? Escrito ali pelo Warren Ellis entre 99 e 2009, né? Porque teve muito atraso de Planetary. E foi ali que ele estourou, né? Foi quando você teve o primeiro contato com o Cassaday, foi em Planetary também, ou Maurício? Rapaz, muito provavelmente sim. E é um excelente atrativo do gibi, né? Não só o texto mesmo do Ellis, né? Mas a forma como a história é apresentada, visualmente, aquela cena aquela edição toda, na verdade, do Pistoleiro Hong Kong, o Pistoleiro Fantasma, né? Puta Sim, é merda, logo no bicho. comecinho de Planetary, eu acho que é o número 3 ou 4, é bem no comecinho, aquilo é excelente, que é uma grande homenagem que o Ellis faz para aqueles filmes de ação de Hong Kong, né? Sim, aquilo é um negócio lindo, assim, termina e você volta pra ler de novo porque é muito bonito, muito bonito. Aquela outra Recentemente eu edição, gravei. aquela outra edição também que homenageia o Capitão Marvel, o Shazam, né? O que homenageia o Thor também são lindas. Sim, recentemente eu até gravei com o pessoal lá do Escapistas sobre Planetary e comentava isso, como essa parte mesmo do Capitão Marvel, né? O personagem tem um rebuscado, tem um rococó ali, uma coisa assim que o Sim, cara repete a cada quadro, bicho. É lindo, assim, a grandiosidade da coisa, a forma como ele conta a história mesmo é absurdo. O cara é um monstro de narrativa, assim, de novo, né? Não é um George Pérez ou até um Geoff Devil, numa quantidade de detalhes. Ele focava muito mais nos personagens do que em detalhes de cenário, etc. no quadro todo, né, para desenhar cenário, né? É isso que a gente fala. Ele Isso. praticamente não desenhava cenário. Se bem que Planetary tinha muito cenário, né? Mas ele dava Tinha, umas roubadinhas de vez em quando ali também. Agora, a composição de cena do cara, os conceitos de capas e tudo mais, eu estou vendo umas aqui enquanto a gente grava. Aquela da Kitty com o Colossus, né? Que eles estão se abraçando na capa, logo quando o Colossus volta da morte. Aquela da Emma Frost com várias emas, assim, né? Se entreolhando. Sim. Aquela dos X-Men se afastando do Xavier em primeiro plano. Aliás, essa edição da Volta do Colossus tem uma sequência que pra mim é absurda, bicho. Que é aquela que a Kitty vê o Colossus vivo, né? Aí ele atravessa Uhum. ela É linda aquela sequência. e ela coloca a mão no peito só, assim. Porra, aquilo é. Você vê o movimento do gibi, né? A sutileza, assim, dela colocando a mão no peito, a expressão dela. Eu acho que todas as capas dessa fase de Astonishing são lindas, né? Tem aquela capa da Emma Frost, assim, com as mãos nos olhos do Ciclope, né? Ela em forma de Sim, diamante. Essa mesma a capa também da Kitty com o Colossus, né? Meio que atravessando por ela também, né? Porque ela fica meio intangível para poder ele abraçar ela por trás. São lindas, lindas, lindas. Fora o design, né, daquele uniforme do Wolverine também, que é muito bacana. Remonta o uniforme clássico, né, do Wolverine. É ele muito legal também. atualiza, né, o Sim, visual ali, e ao mesmo tempo ele conta com uma lembrança do que é o amarelo e tudo mais. Eu gosto muito daquele visual, inclusive, né, apesar de ser fã do visual do Burnie, né? E tem uhum. aquela edição também, Planetary Batman Planetary, É que excelente, é excelente. linda. É que a gente dizia até, Eles viajando pelo multiverso, né? E vem várias versões do Batman e ele emula o traço de cada sim, versão, né? Aparece um Batman do Cavaleiro das Trevas, é aquele Batman tanque do Frank Miller, tem o Batman 66, tem o Batman Animated, é excelente. a gente brincava até na época, não sei você, Marco, não te conhecia. Mas comentar que Planetário podia demorar se fosse pro cara fazer esse tipo de coisa, tava valendo, Sim. sabe?
a entrega da arte é absurda. Star Sim, Wars também, ele fez logo quando fez. a Marvel pegou, ele fez algumas Ele edições foi aí. o primeiro, ele foi o primeiro desenhista do Star Wars quando a Marvel retomou os direitos, né? Junto com o Jason Aaron. Então, a Marvel, assim, foi o chute na porta que a Marvel deu para poder falar assim, ó, a gente tá com Star Wars. Então, deu pro Jason Aaron, que era um roteirista super badalado na época, e pro Cassidy, né? E assim, bicho, é aquilo é lindo. O, como é que diz? O cuidado dele com a aparência dos personagens e tudo mais, a gente viu Sim. depois ali decair de uma forma vertiginosa, né? Quando botaram o Saulo a bosta, que tava usando o Photoshop e fazendo um negócio bem horroroso, assim, destoava mesmo. É absurdo você dar dinheiro pro cara pra desenhar aquilo. Ainda mais vindo de gente como o próprio Cassidy, né? Que se esmerou tanto na arte. Eu sempre fui fã, sempre fui crítico dos últimos anos dele aí. Mas é uma perda mesmo, assim, me sinto até meio frio quando eu comento, né, assim, grande perda, o cara com 95 anos, aposentado, isso aqui, não é uma grande perda, o cara viveu uma vida, o cara marcou uma mídia, sabe, tô olhando aqui, por exemplo, o último Pilha Saudoso que a gente gravou foi do Kate Giffen, que deixou uma Sim, marca na indústria também. sim, Claro que é uma perda. Eu tava ouvindo o podcast do Giffen na época, até comentei, né? O nome do podcast é Ainda Não Estou Morto, e aí logo depois realmente morreu. Mas um cara como o Cássio ainda tinha muito pela frente, não sabe aí detalhes de doença, o que é que ele tava passando, mas é um cara que podia fazer muita coisa aí, dar muita surra em novatinho aí que só sabe fazer capa. e um trabalho dele que pouca gente lembra, mas foi antes até do Astonishing X-Men, eu acho que talvez tenha sido o primeiro trabalho grande dele para Marvel, foi o Capitão América, né? Capitão América ali com o Johnny Ribber, que é aquele logo ali após a Guerra ao Terror, ao 11 de Quando setembro, setembro, né? é isso mesmo. E também, eu acho excelente essas histórias do Capitão América, eu adorava, assim, tinha muita gente que criticava, né, porque vinha com aquele excesso de patriotismo depois de uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, então eles iam, obviamente, usar uma figura como Capitão América para poder propagar o- os valores, o estilo de vida norte-americano, né, estadunidense, mas é, rendeu excelentes histórias, né? E por mais que a gente saiba que tem muito isso com o Capitão América, algumas também das melhores fases do Capitão América é quando ele vai justamente contra o governo, né? Ele não é um soldadinho do governo, né? Ele não é só um pau-mandado do governo americano, né? Talvez algumas das melhores histórias do Capitão América é quando ele vai contra. Assim, saiu pelo selo Marvel Knights, né, no começo, essa série do Capitão América, e eu adorava também. Eu lembro que saiu aqui numa Marvel 2000, Marvel 2002, 2003, né? É 2000 não, porque 2002. 2000 ainda era É porque ele saiu lá nos Estados Unidos em 2002, então deve ter sido Marvel 2003 aqui, o final da Marvel 2002, talvez. E era muito bom, né? Com ele desenhando também. Talvez tenha sido o primeiro grande trabalho dele para Marvel ali. Você lembra dessa série? Lembro, se brincava muito na época que é o Capitão América de lantejoula, né? Que ele desenhava É, aquela cota de malha meio frouxa mesmo. E com uma arte que destoava do que estava na moda na época, porque era muita colorização de computador, e ele vem com, sim. acho que é com a Laura Martin já, né? Que foi colaboradora dele por muito tempo, acho que já é ela ali. E ele faz uma coisa mais quase fotorrealista, né? Sim. Não é bem pintado, ele usa muito carvão ali naquelas texturas dele e tudo mais. Mas que é muito bonito e, de novo, né? Vai contra o que estava acontecendo na época. É um negócio assim, que chama demais a atenção, quebra um conceito estético de época e ao mesmo tempo interessa, né? Você para olhar aquilo ali, por que que o cara tá desenhando daquele jeito, o que é que tem de diferente naquilo ali. Eu particularmente não me recordo muito das histórias, lembro não ter gostado tanto assim, não ser tão fã na época, nunca voltei a reler, mas a arte dele marca, tem vários quadros assim bem clássicos desse gibizinho.
Eu, pelo menos aqui, seguindo a Wikipedia, o último trabalho dele de história, né, mesmo sendo uma história curta, foi justamente em Action Comics 1000, né, ele vinha fazendo capas alternativas, mas o último trabalho dele de história mesmo sendo uma historinha curta, foi em Action Comics 1000. Só que do trabalho dele como quadrinista, ele também trabalhou com cinema. Ele trabalhou ele fazia muita coisa de concepção, né? Aqueles concept art, né? Ele desenha para um filme. E ele foi um desses artistas na adaptação do Watchmen. Você sabia disso, Maurício Dantas? E não da época, confesso. Mas li recentemente isso. Ele fazia muito concept art, né? Dos gibis. Talvez daí venha muito essa coisa dele desse fotorrealismo, né? E não sabia na época. Confesso que eu não sabia. Fui saber recentemente só após a morte dele. E além disso, ele ainda teve uma pequena participação como ator num filme de horror de 2012, alô, Marcelo Miranda, House on the Hill e ITV Playhouse, isso tudo segundo nossa querida Wikipedia. Ele ganhou alguns Eisners, né? Ele ganhou um Eisner em 2005 como melhor pintor e arte finalista por Astonish, X-Men, Planetary e I Am Legion. Também ganhou Eisner em 2006, tanto como série regular, como melhor desenhista, melhor pintor, né, melhor artista, e foi indicado para outros trabalhos também. E ele teve no Brasil até que recentemente, Maurício Dantas. Ele veio para uma CCXP. Ele veio aqui na CCXP de 2018, pré-pandemia, né? E eu tenho aquela capa icônica do Planetary. Ele tinha lá um print dessa capa, que é aquela capa que é o Elijah Snow, todo em formato de quebra-cabeça, né? Segurando uma peça de quebra-cabeça na mão. Eu tenho essa capa autografada pelo Cassaday, quando ele esteve aqui no Brasil. Inclusive a capa do ônibus, né? Do Planetário. É da sobrecapa, né? Porque o da sleeve, sobrecapa, né? Que é aquela sleeve, né? Aquela folha de luva, né? Que fica por fora desses livros, né? Que tem ela que por uma tragédia do destino, no meu caso, eu tenho o ônibus do Planetary, né? Eu comprei o ônibus importado e deu formiga da minha edição. Tava comendo a cola do encadernado e fizeram meio que um ninho justamente nessa sobrecapa e ela não sobreviveu. Então eu não tenho mais essa sobrecapa do meu ônibus do Planetary. O meu tá sem essa sleeve ali por fora do livro. Mas em compensação eu tenho o pôster, e é até um pôster, eu acho que é até A3, não é nem. Ou melhor, eu acho que é A2, é até um pouquinho maior do que o que normalmente eles trazem, né? Normalmente eles trazem o pôster ou A4 ou A3, né? Para poder os prints para vender. E eu acho que o dele é um pouquinho maior, não sei se chega a ser A2, mas é um pouquinho maior que o A3. E eu tenho. É bem grande, porque eu gosto de comprar esses prints na CCXP e até de alguns, principalmente desses caras que vêm de fora, porque eu levo meu gibizinho para ele autografar, mas principalmente dos desenhistas eu gosto de comprar um print, né, para pegar um autógrafo dele num print, porque a arte original também é muito cara para conseguir e um sketchzinho também é caro, né, não é tão barato, principalmente 2018 era menos, mas hoje com $1 a 5 e pouco, aí eles cobram $10, não, $10, compra $20, aí é R$100, aí isso para um print, né? Aí se vai para um arte original, não dá de jeito nenhum. E eu gosto, e aí eu tenho uma pasta, né? Aquelas pastas grandes, né? Com plástico dentro, que você vai colocando os pôsteres dentro. Eu tenho uma pasta aí, e esse pôster do
do Planetary não cabe na pasta. Eu deixo ele dentro, aberto, mas eu deixo ele assim no final do pôster para não estragar, mas ele não cabe dentro das folhas de plástico para que você acondiciona, né, os pôsteres. E eu, assim, eu confesso a você que eu não lembro exatamente, eu não cheguei a trocar muito papo com ele, porque normalmente esses artistas, as filas são imensas, né, e você não pode perder muito tempo ali conversando com ele, mas eu devo ter uma foto com ele, então se eu tiver a foto eu vou colocar aí no post para poder ilustrar da vez que o Cassidy teve aqui no Brasil, e eu peguei um autógrafo dele, eu acho que foi numa das capas de Astonishing X-Men, eu não sei se foi no encadernado daquela coleção da capa preta da Salvat, ou se foi em alguma mensal da Panini, mas eu certamente eu tenho o autógrafo dele também em X-Men, e comprei esse printzinho do Planetary, que para mim é o melhor trabalho dele, é Planetary, e assim, de longe, eu não sei se é porque eu gosto mais do texto, eu gosto mais de Planetary do que de Astonishing X-Men, por exemplo, mas para mim é o meu trabalho favorito do Cassidy. E o seu, Maurício? Rapaz, eu fico dividido, porque eu gosto muito dele em Astonishing também. Agora, Astonishing tem um pastel de vento ali, né? Do segundo arco em diante, que é bem novelinha do Josué Whedon, famoso Josué Whedon. Mas, por conta apenas e tão somente do texto, eu ficarei com. Como é que chama? Com o Planetary, porque Planetary é um gibizaço, né, bicho? Nossa, Talvez o gibi do começo dos anos 2000, né? Talvez o melhor gibi da década ali de 2000. Isso pode até caber uma discussão, a gente pode até voltar a falar sobre isso futuramente, num pilha de bis mais robusto, tentando discutir sobre isso, mas talvez, na minha opinião, se não o melhor gibi, tá certamente entre o top 3 ali de melhores gibis ali do começo dos anos 2000. não consigo discordar, não, porque sou fãzaço mesmo. E é aquelas coisas que você lê de cabo a rabo, você acabou de ler, você quer voltar de novo para a primeira edição e ler aquilo de novo e catar aqueles detalhezinhos todos. E, pô, Você não tá aí. consegue. É aquela coisa, né? Planetary no começo, você fica caçando as referências. Aí quando ele começa a ir mais na história dos quatro, na história do quarto elemento, né? Do Planetary, né? Não, é do quarto homem, né? Do Planetary é quinto homem, agora eu não lembro. É o Mas quando quarto homem. começa, né, Quarto Homem, quando começa nessas histórias e toda a história lá dos quatro, aquela batalha final quando o Planetary, né, o Elijah Snow vai atrás de cada um dos quatro, aquilo é lindo, realmente uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, e o John Cassaday é parte fundamental disso, né? Não é só o texto do Warren Ellis que dispensa apresentações, ele estava inspiradíssimo naquela época, né? Não tem nem o que discutir, mas o caça dele é peça fundamental. Inclusive, com esse crossover, né? Que era uma época que crossovers eram tão sem graças, né? Era tudo meio que pastel de vento, eram poucos os crossovers que se saíam, né? Se sobressaíam, tinha uma história divertida ou que realmente importava. Aquele crossover do Batman com o Planetary, eu acho que é um desses que sobressai, né? Eu li recentemente o crossover da Liga da Justiça com Wildcats, que é escrita pelo Morrison, saiu na saga da Liga da Justiça, e é também super divertido, mas o do Batman com o Planetary é muito mais divertido por conta dessa brincadeira que ele faz que o Warren Ellis faz, mas que ele é parte fundamental, que é usar esses Batman diferentes e com o traço que caracteriza cada um deles, né? E com uma narrativa que é gostosa, né, bicho? Tem uma cena assim. Eu não gosto. Comentei isso até lá com os meninos escapistas. Não sei nesse momento se já saiu, é spoiler. Eu não gosto do. Se tiver saído até o momento de publicação desse podcast, o link estará aí no post.
Eu não gosto daquele último visual que ele faz ali, né? O visual do próprio Cassidy, que é um Batman meio que neoclássico, meio futurista ali, e acho ali over. Mas o resto todo, quando ele simula ali, né? Os Batman antigos, o Batman da série de TV, o Batman do Miller, puta que pariu. Você vê o Batman do Miller ali, é quase que vê um live action, né? Daquele Batman do Sim, Cavaleiro das Trevas. Aquilo é impagável, eu lembro de ler aquilo. Inclusive foi a versão que eu reli, que é a versão naquele formatão, assim, acho que foi a Pixel que lançou daquela foi primeira vez. A Pixel, isso. Eu acho, eu tinha essa versão, não sei se eu ainda tenho, porque essa história vem também no ônibus do Planetário, então não sei se eu ainda tenho essa versão da Pixel, mas foi quando eu li também. Quer dizer, eu acho que eu devo ter lido primeiro em scan, mas impresso certamente foi essa versão da Pixel. Pois é, aquela é bonitona, né? Valoriza pra caramba a arte dele. Pois é, acho que é isso, né, Maurício? Como a gente falou, ele era muito novo, ele não vinha trabalhando muito, né? Como a gente falou, então continua essa especulação se ele não estava trabalhando porque ele estava doente de alguma forma, ou se não, se ele estava dedicado a outras coisas, né? Isso a gente não conseguiu descobrir aqui, porque, como eu falei, o último trabalho dele, pelo menos listado aqui na Wikipedia, é essa história curta em Action Comics 1000, que a gente chegou a falar. E ele só vinha fazendo essas capas, né? Ou fazia alguma coisa, algum pin-up, né? Alguma coisinha assim, algum desenho mais solto, né? Nada de história mesmo. E, enfim, é uma perda, porque como ele era muito talentoso, né? E assim, além disso, fora a parte de quadrinista, ele morreu muito novo, né? Então ele tinha a vida toda ainda pela frente para continuar desenhando, para trabalhar na TV, como ele já tinha feito, em cinema, né? Ou, enfim, com o que ele quisesse trabalhar, e infelizmente ele faleceu muito novo e não teremos mais nada do John Cassaday, do artista John Cassaday em qualquer em qualquer coisa, em qualquer mídia que ele resolvesse atuar, né? É isso? A gente posso puxar o Vamos, encerramento? puxa. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Eu espero que não precisemos fazer nenhum desses. Ah, uma outra coisa que eu estava vendo aqui, que eu não que era para ter falado antes e acabei esquecendo, mas segundo aqui ainda a Wikipedia, ele desenhou uma história daquela série Just Imagine Stan Lee. É do Flash, né? Não, aqui, segundo a Wikipedia, Just Imagine Stan Lee with John Cassaday Creating Crisis. Ele tem uma versão do Stan Lee de Crise nas Infinitas Terras. Eu agora fiquei curiosíssimo para achar isso para ler. Isso aí eu Aliás, a tô gente está ligado. devendo uma coisa que eu quero fazer, que eu já até tinha falado com o Dãozinho, que eu quero de vez em quando emular o saudoso blog Gibi Ruim para falar dessas porqueiras, assim, dessas trecheiras que eu acho divertidíssima, como justamente toda essa série de Just Imagine de Stan Lee, né? Quando o Stan Lee resolveu recriar os personagens da DC. Eu nunca li nada deles, mas eu sou curiosíssimo para ler isso. E agora que eu não sabia que tinha um- uma versão da Crise escrita pelo Stan Lee, desenhada pelo John Cassaday, eu já quero ler isso para ontem. É justo. Pois é. Quem sabe futuramente nós falaremos mais de John Cassaday quando falarmos dessa série Just Imagine. Vamos a ver. É isso, espero que não voltemos nem tão cedo para mais uma dessa nossa série saudoso, né, Maurício Dantas? Pô, é como eu falei, nossos heróis estão morrendo, o que é, sinceramente, lamentável, porque é muita gente boa, bicho, e muita gente boa que não tem como recuperar, não. Assim, não tem gente para substituir, sabe? É pesado isso, é complicado. É verdade, é verdade. Então é isso. Espero que estejamos de volta aqui na próxima semana, sem falar, sem um podcast saudoso, mas um Pilha de Bis novo na semana que vem. E
até lá, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br